Olá, alunos. Vamos iniciar agora a nossa última aula de seleção de materiais, tá? E nessa última aula falaremos um pouco sobre o processo de seleção e suas relações com os processos de fabricação. Uma vez que, para fazer a seleção de um componente mecânico, devemos também entender como funciona a fabricação daquele componente, para entender principalmente a variável custo, se torna extremamente importante a gente também relacionar um pouco de seleção e processo de fabricação. Tá certo? Então vamos lá. Bom, a gente já viu, né, durante o curso as relações entre os materiais, ou seja, a primeira característica que a gente estudou em relação à seleção foi envolvendo o material e a função que aquele material teria em termos de propriedades mecânicas, certo? Depois partimos para a forma do material, tá? Ou seja, a forma que aquele componente mecânico deve ter para desempenhar aquela função e como variações nessa forma pode otimizar o processo de seleção e o custo final, né, desse nosso componente, o equipamento mecânico. E agora a gente vai ver a parte relacionada ao processo, ou seja, como o processo dentro desse sistema ele conversa com todas essas etapas que a gente já estudou até agora. A gente sabe, né, de antemão, que o processo de fabricação ele é a base para, né, como o próprio nome já diz, para a fabricação de um determinado componente. Então, durante o processo de seleção, não adianta nada a gente selecionar um determinado material que vai ser excessivamente custoso fabricá-lo, obedecendo uma determinada forma e obedecendo uma determinada função em termos de propriedades mecânicas, tá certo? Então, isso é importantíssimo para nós, tá bom? Bom, vamos lá. Então, nós temos, a priori, uma matéria-prima bruta, certo? E aí, através dos processos primários, que envolvem os métodos de fundição, moldagem, deformação, metalurgia do pó, certo? Ou conformação por pó, compósitos e alguns métodos especiais que fogem desses 5 grandes grupos, né? Como a gente tem hoje, por exemplo, a impressão 3D, né, através da manufatura aditiva, esses processos primários, eles vão dar uma primeira roupagem para aquele nosso equipamento mecânico. Ou, em alguns casos, ele já vai transformar aquela nossa matéria-prima no produto final acabado. Tá? Mas caso isso não ocorra, nós temos ainda a inserção de processos secundários, onde a gente vai ter principalmente aqui os processos de usinagem, tá? E os tratamentos térmicos. Os processos de usinagem entram no sentido de afinar aquela nossa peça que anteriormente foi utilizada, por exemplo, em algum método de deformação, como uma laminação ou um forjamento, tá? Ou então no processo de, né, acabamento de uma peça que ela foi previamente fundida. Tá? A gente sabe, né, quando a gente estudou o processo de fabricação, que os métodos de fundição, em geral, são métodos que não trazem uma rugosidade, né, e uma tolerância apropriadas à peça. Né? Principalmente se essa peça tem uma tolerância e uma rugosidade um pouco mais apertada, certo? E aí os processos de usinagem vêm para isso. Os tratamentos térmicos, né, como a gente já sabe também, eles são modificadores das propriedades mecânicas dos materiais, principalmente, e elas estão vinculadas a alguns tratamentos que ocorrem na superfície, né, com o intuito de trazer endurecimento superficial ou ganho de resistência mecânica superficial, tá bom? E aí, complementando esses processos secundários, nós temos ainda os métodos de união, né, que funciona através da parafusagem, da rebitagem, da soldagem e da adesivagem, né? Então, união entre peças para montagem de estruturas mais complexas e maiores, e os tratamentos superficiais, tá? Sejam eles de acabamento, como o polimento
tá ali, né? Ou seja, alguns tratamentos com o intuito de proteger a superfície contra agentes oxidantes e corrosivos, tá? Que são os métodos de anodização, galvanização e pintura. Tá? Então, tudo isso que está aí representado é um universo imenso, onde a gente tem, né, as classes de materiais, que são elas, os metais, os cerâmicos, os polímeros e os compósitos, né, a priori, e aí cada classe dessa de materiais vai tender a um certo processo de fabricação que outra classe às vezes não vai atender. Tá? Por exemplo, os métodos de pó. A gente sabe que os métodos de pó são métodos um pouco mais caros, um pouco mais sofisticados. Tá? Ou seja, apesar de praticamente qualquer classe de materiais puder ser fabricada através do método de pó, a gente sabe que não é viável trabalhar com apenas esse processo, porque ele é um processo muito caro, porque exige um controle maior dentro desse processo, tá certo? Então, a gente utiliza métodos de pó para quê? Para materiais que é muito complicado deformá-los durante o processo de fabricação, então não dá para laminar, não dá para forjar, porque a peça, né, tem uma certa fragilidade para levar a quebra, não dá para moldar, não dá para fundir, porque a temperatura de fusão é excessivamente elevada, então a gente gastaria uma energia tremenda para levar esse material até a fundição, tá certo? E aí a gente utiliza um método de pó. E aí, que classe de materiais atende para trazer esse método, a fabricação dele? As cerâmicas, né? Principalmente as cerâmicas avançadas, que têm alto ponto de fusão e que são extremamente resistentes, apresentando pouco, quase nenhuma plasticidade. Tá? Então, não dá para deformar, não dá para fundir, vamos para os métodos de pó. Tá? Ali tem uma classe, né, que está ali até com formação de compósitos, que é uma classe especial também, né? Onde a gente trabalha exclusivamente com esses materiais, tá? Materiais compósitos, fibrosos e particulados, tá certo? Onde tem alguns métodos especiais. Então, a gente tem cada classe dessa funcionando de uma determinada maneira. Ou então, dentro de uma mesma classe, né? Se a gente pega ali os processos secundários, por exemplo, a gente sabe, desde matéria comum, que os tratamentos térmicos eles trazem propriedades mecânicas diversas para os aços. Ou seja, o mesmo aço 1020, a depender do tratamento térmico que ele vai ser submetido, ele pode ser utilizado em diferentes funções. Se ele sofreu uma têmpera, se ele sofreu uma têmpera e um revenido, se ele sofreu um recozimento, se ele foi homogeneizado e depois sofreu a têmpera, cada processo desse vai dar uma microestrutura diferente e vai dar uma aplicabilidade também diferente. Então, os processos de fabricação, né, precisam ser levados em consideração na seleção de materiais a partir de uma determinada função, de um determinado objetivo, tá certo? E aí, com isso, né, ao fim a gente tem o produto acabado, tá bom? Bom, aqui trazendo um outro organograma, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai trabalhar aqui em processo de fabricação, tá? O assunto é vasto, né, pessoal? A ideia aqui não é esgotar a respeito do tema de processo de fabricação, porque isso vocês viram nas disciplinas, né, que trabalham esses temas, mas a gente passa um pouquinho por eles e aí, ao final, a gente relaciona um pouco do custo de como a gente insere, né, a variável processo de fabricação dentro da seleção de materiais, tá certo? Então, nós temos aqui o universo dos processos, tá, que vai englobar tudo isso que eu mencionei agora. Dentro desse universo, nós temos o processo primário, secundário, os métodos de união e os tratamentos superficiais, tá, conforme a gente viu agora. Dentro dos processos primários, nós trabalhamos aqui com as classes de fundição, moldagem, deformação, pó e compósitos.
tá certo? Excluir aqui os métodos especiais, tá? Mas eles têm a sua importância, ok? Eles são processos novos, né, que estão surgindo com cada vez mais força, e aí, como eu falei, principalmente a impressão 3D, né? Mas, como são métodos novos, estão ainda em muitos estudos, e não se tem ainda uma base de dados concreta para a gente trabalhar com esse tipo de processo, tá certo? E aí, estamos aqui com os métodos de deformação, e a gente sabe que dentro dos métodos de deformação nós temos a laminação, o forjamento, trefilação e extrusão. Tá? São os 4 principais métodos aí dentro de deformação que são utilizados. E aí, escolhendo laminação, nós temos agora a definição dos atributos, que é o que importa para nós na seleção de um processo de fabricação. E aí, que tipo de perguntas a gente tem que responder quando a gente escolhe um determinado processo que envolve o método de deformação? Primeiro, se ele suporta a deformação. Acabei de mencionar agora, né, que os materiais cerâmicos, eles não suportam deformação. Então, os cerâmicos já são uma classe inteira, praticamente, de materiais que a gente pode, talvez, já excluir essa classe. Tá? Por que talvez? Porque a gente pode também perguntar se o processo vai ser a quente ou a frio. E aí a gente sabe que algumas cerâmicas, acima da temperatura de transição vítrea, elas possuem um comportamento viscoso, né? É o caso dos próprios vidros, certo? E aí a gente sabe que com esse comportamento viscoso a gente tem uma certa trabalhabilidade com esses materiais, tá? Então, sendo um processo a quente, talvez a gente consiga trabalhar com algumas cerâmicas, tá? Que não daria para trabalhar no processo a frio. Então, e aí? Esse processo vai ser a quente ou a frio? Bom, o processo a quente também, ele geralmente leva a peça a ter um nível de tolerância dimensional um pouco maior, um pouco mais aberto, ou seja, tolerâncias maiores. Tá? Já processos a frio geram peças um pouco melhor acabadas, tá? Justamente porque previne das tensões térmicas, né, que levam a empenamento, causado pelos próprios gradientes de temperatura. Forma final da peça. Qual vai ser a forma dessa peça? Será que o método de laminação é o método mais adequado? Será que talvez se for uma peça com um certo perfil estrudado, um certo perfil, não seria melhor a gente usar o processo de extrusão? Ou então, se for um diâmetro muito pequeno, talvez um processo de trefilação. Se a peça tiver um formato 3D, talvez o forjamento seja um método mais adequado. E por aí vai. Tá, pessoal? Bom, como eu falei, né, a ideia não é esgotar aqui os processos de fabricação, porque isso vocês viram nas outras disciplinas para trás em relação à seleção, mas eu trouxe aqui, né, os principais processos aqui só para a gente relembrar. Tá? Então, temos aqui na fundição em areia, fundição em molde, fundição com cera perdida e fundição a baixa pressão. Tá? Ou seja, dentro de uma mesma classe, né, teoricamente, que é a classe da fundição, nós temos processos dentro dela que atendem a determinados materiais e atendem a outros materiais. Tá? Então, nós temos a fundição em areia, que é feita por gravidade. Tá? E aí a gente sabe que na fundição a gente tem problemas de viscosidade, né, daquele próprio material que eu estou expondo ali. Bom, a gente sabe que os metais eles são os principais materiais utilizados em processo de fundição. E aí, o que acontece? Será que a mesma viscosidade, a viscosidade que a gente tem com o alumínio, a viscosidade que a gente tem, por exemplo, para o magnésio, será que com esses dois materiais a gente tem uma mesma qualidade de trabalho de fundição, partindo do mesmo método? Talvez não. E aí talvez um método seja melhor para o alumínio e outro método seja melhor para o magnésio.
tá? Então, na fundição por areia, geralmente, o metal ele escorre, né, ele preenche as cavidades dentro daquele molde, né, por gravidade. E aí a gente tem que a viscosidade vai atuar, né, de maneira contrária a essa gravidade. De tal maneira que se eu tiver uma seção muito fina em uma determinada parte daquela peça, daquele molde, né, talvez o metal que esteja preenchendo aquele molde, ele solidifique antes de adentrar em todos os espaços que ele deveria. E aí a nossa peça, né, fica sem o preenchimento completo e fica com essa falha na fabricação. Coisa que na fundição de molde, onde a gente tem a imposição de uma determinada pressão, partindo de um êmbolo, já não acontece esse problema. Mas também a gente não pode trabalhar com metais que têm pontos de fusão mais elevados. Tá? Por quê? Porque esse metal ele pode danificar o próprio molde, tá? Porque o molde na fundição em molde, né, é feita com uma determinada pressão. Então não pode ser um molde em areia, né? Porque o molde em areia, a areia tende a erodir, né? Se você coloca uma determinada pressão sobre ela. Então precisa ser um molde metálico. E aí esse molde metálico você tem que garantir que ele não vai, né, colar junto com aquele metal que está em estado líquido, está em estado fundido. Tá? Assim como a fundição pulseira perdida e por aí vai. Tá certo? Nos métodos de moldagem, são muito utilizados para materiais poliméricos, tá, pessoal? Muito utilizado para materiais poliméricos, nós temos métodos de moldagem. Tá? E aí os nomes são muito parecidos com aqueles que a gente, né, moldagem por injeção, por exemplo, ela é muito similar ao que a gente viu para a fundição em molde. Tá? A diferença é que aqui a gente trabalha com um polímero, né, aquecido no estado viscoso, ou seja, são materiais que possuem uma viscosidade relativamente maior do que os métodos por fundição. Tá? Enquanto fundição a gente está no estado fundido, estado líquido, e aí nós temos uma viscosidade um pouco menor, geralmente nos métodos por moldagem, a gente tem um material no estado viscoso, entre a temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão daquele material. Tá certo? Então a gente tem ali um meio termo, onde o material ele tem uma certa resistência, mas ele também escoa com uma determinada facilidade. Tá? E aí nós temos aí 4 processos simplificando essa classe de fabricação. Os métodos de deformação, né, que a gente já conhece, o forjamento, a laminação, extrusão, e ali coloquei também o repuxo, tá? Métodos de deformação, né, de conformação de materiais. Muitas vezes esses métodos, tá, principalmente a laminação ali, eles geralmente fazem peças de grande comprimento, né, grande relação comprimento-largura. Então, por exemplo, trilhos de trens, né, onde a gente tem uma alta relação de comprimento por largura, né, ou por área de seção transversal, geralmente são fabricados com laminação. Por quê? Porque é um método mais simples de fabricação desses componentes e que tem um menor custo, tá, por hora de trabalho, ou a gente vai ver mais ao final. Métodos de pó, tá? Onde a gente se utiliza da metalurgia do pó para fabricar peças. Conformação de compósitos, tá? Onde a gente tem o enrolamento do filamento, a gente tem o assentamento manual com spray, moldagem com saco de vácuo ou saco de pressão, ou seja, submeter, né, aquele nosso compósito a uma determinada pressão positiva, né, ou uma pressão negativa, para colabar o compósito. Aí, dependendo do método, a gente tem um melhor ou um pior acabamento para aquele compósito. Geralmente, o assentamento manual e com spray, ele gera uma porosidade um pouco maior em relação à moldagem por saco de vácuo, por exemplo.
né, onde o vácuo, né, é, é, onde o vácuo que vai ser submetido àquele nosso compósito, ele vai retirar todo o ar que compõe aquele material, tá? E aí, com isso, ele vai fazer a melhor ligação, né, entre a fase matriz e a fase fibra, ou, né, particulado daquele compósito, certo? E aí nós temos também a usinagem e a estampagem, tá? Como processos secundários, ou seja, processos que geralmente vêm após um processamento primário de peças. Tá? Então, por exemplo, durante a laminação, nós fazemos chapas, né? Por exemplo. E aí, na estampagem, nós damos uma forma específica para aquela chapa. Né? E aí, nós podemos fabricar, por exemplo, uma chapa com determinado perfil. Tá? Por exemplo, o capô de um carro ou a porta de um carro, tal, tudo isso fabricado por métodos de estampagem. Tratamentos térmicos, né? Onde nós temos aqui o recozimento e a normalização. Tá? O recozimento, o processo de resfriamento um pouco mais lento, tá? Onde geralmente aquela peça que a gente quer tratar termicamente, ela é recozida dentro do forno, tá? E na normalização, onde o resfriamento é um pouco mais rápido, podendo ser feito ao ar, por exemplo, tá? E aí a gente gera uma estrutura um pouco mais refinada, tá? Na normalização. E aí a gente ganha em termos de resistência, tá certo? E aqui nós temos o efeito da têmpera, da martêmpera, né? E da austêmpera, tá certo? Como eu falei, a nossa ideia aqui não é esgotar, né, esses tratamentos térmicos e não trabalhar com a explicação deles de maneira detalhada, certo? Só mostrar para vocês que existem diferenças e que a diferença entre esses tratamentos gera diferenças grandes em termos de propriedade mecânica. E aí, se gera diferença grande, também gera, né, funções diferentes para cada componente, tá certo? Então, nós temos aqui a dureza, sendo representada aqui para três processos, né, para um determinado material, utilizando têmpera e revenido, martêmpera e revenido, e austêmpera, tá? Ou seja, o material alcançando o mesmo nível praticamente de dureza, variando apenas o que? A sua resistência mecânica, tá? Geralmente da têmpera mais revenido para martêmpera e para austêmpera, ocorre um aumento aí da utilidade desse material, tá certo? Aumenta a tenacidade desse material, preservando uma certa resistência mecânica, tá? Preservando uma certa resistência mecânica. Nos processos de união, né, nós temos a adesivagem, que é feita através da inserção de uma cola, e aí essa cola vai ocasionar ligação entre duas peças de materiais distintos. Tá? A gente sabe que geralmente esse processo não gera uma alta resistência, certo? Ao cisalhamento, principalmente a tração também. Nós temos os fechos mecânicos, tá? Feitos ali através da parafusagem, da rebitagem, do grampo, tá? A soldagem a arco elétrico, tá? E a soldagem de polímero por refluxo. E aqui os tratamentos superficiais, tá? De polimento para acabamento, certo? Eletrogalvanização e anodização com o intuito de tanto estético, tá, pessoal? Tanto estético, ok? Por quê? Porque a estética também entra como um parâmetro dentro da fabricação, né? Você está fabricando um componente mecânico para ele ser utilizado como alguma função decorativa, tá? É importante também levar em consideração isso, certo? E o tratamento térmico ali, termoquímico, né, de cementação com o intuito de elevar a dureza superficial. Tá? Então, temos nos tratamentos superficiais algumas funções diferentes também, dependendo do caso.
E aqui mais alguns outros, né, incluindo os processos de pintura, tá certo? E de gravação, né, de impressão por almofada ali, impressão à tela em certos componentes, tá? Bom, relação processamento-propriedade. Aonde que a gente vê o efeito do processamento na propriedade mecânica, analisando um mapa de propriedades? Por exemplo, aqui a gente tem um mapa, né, simbolizando o módulo de Young, módulo de elasticidade, a rigidez de um determinado material e sua resistência mecânica. Tá? A gente já viu esse gráfico, né, quando a gente estava estudando as propriedades mecânicas e as relações delas com os materiais. Só que a gente não reparou no seguinte, repare aqui, um pouco mais acima à direita, as classes dos metais. A gente percebe claramente que os campos, né, que delimitam ali as ligas de cobre, níquel, os aços e por aí vai, eles são um pouco afinados, né, no sentido horizontal. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui, por exemplo, os aços e dar um destaque para eles aqui no gráfico. Tá? Os aços, a gente percebe que eles têm um certo nível de módulo de elasticidade, que fica em torno ali dos 200 gigapascal, ou seja, né, essa propriedade ela não é manipulada por processamento termomecânico, né, ou seja, por processo de fabricação, só que, no entanto, a gente percebe que a resistência, né, varia enormemente para esses aços. Ou seja, como é que essa resistência ela pode ser manipulada? Através do processamento, seja através do próprio processo de fabricação, ou seja, através dos tratamentos térmicos que vêm após, né, um processamento primário, dando novos níveis de resistência para esses materiais. Então, esse efeito do processamento, ele é observado de maneira implícita, né, no gráfico de seleção dessa forma, tá? Porque, caso contrário, o que alteraria apenas a propriedade mecânica de um aço? A sua composição química. Aços com diferentes composições químicas dariam diferentes níveis de resistência e módulo de elasticidade. Só que a gente percebe que o mesmo aço ele pode ter níveis de resistência muito distintos, a depender do modo como ele é fabricado. Tá certo? Temos aqui também o exemplo da fibra de vidro, tá? onde, a depender, né, da orientação da nossa fibra, a gente pode ter tanto um módulo quanto uma resistência manipulada. Ou seja, se eu vou trabalhar com essa fibra de vidro com um tamanho menor e através do assentamento manual, a gente sabe que esse módulo ele vai ser um pouco mais isotrópico naquela fibra de vidro. Já se a gente tem uma fibra um pouco mais longa e orientada em uma determinada direção, a gente tem um outro valor de módulo que vai ser um pouco maior nessa direção longitudinal da fibra. E por aí vai. Tá? Então, a gente tem tanto o módulo quanto a resistência manipulada. Tá? Já nos elastômeros aqui embaixo, a gente percebe que o módulo ele é bem manipulado. Por que isso? Porque durante o processo de vulcanização das borrachas, principalmente, ocorrem as ligações cruzadas. Tá? E aí, a depender dos parâmetros que a gente utiliza durante esse processo, nós temos uma maior ou uma menor inserção de ligações cruzadas desses materiais. E aí, com isso, a gente gera um módulo um pouco mais maleável. Tá? Podemos trabalhar com borrachas um pouco mais rígidas e borrachas bem mais maleáveis. Tá bom? Tudo isso advindo do processamento desses materiais. Tá certo? Aqui no gráfico, aqui, por exemplo, nós temos o efeito do processamento na tenacidade à fratura e na resistência do polipropileno.
Então, a gente percebe que a gente tem um material base, que é o polipropileno, e aí, a depender de algumas coisas, nós temos variações significativas na relação entre a tenacidade e a fratura e o módulo de Young desses materiais. Tá? Por exemplo, a inserção de fibras de carbono, deixa eu colocar aqui um ponteiro. Isso. A inserção, por exemplo, de fibras de carbono, tá, tende a elevar tanto o módulo de Young quanto um pouco, né, a tenacidade e a fratura desses materiais. Já alguns modificadores de impacto, tá, vindo para esse campo aqui, tendem a elevar a tenacidade e a fratura e diminuir o módulo. Ou seja, e tudo isso vai ter um efeito no processamento desse material, tá certo? E aí, com isso, a gente ganha, né, um campo maior em termos de propriedades para esses materiais, a depender do processo de fabricação escolhido. Outro exemplo aqui, nós temos paraligas de cobre. Tá? Estudando lá em Mateco 2, a gente viu que a gente tem aqui o cobre puro, né, macio, e aí o endurecimento por solução, tá, leva esse cobre aqui ao latão, à liga de latão. E aí a gente sabe que a liga de latão, por inserir ali o zinco, vai diminuir um pouco a dutilidade e aumentar a resistência ao escoamento, ou seja, fazendo o endurecimento por solução. Já se a gente pegar esse cobre puro e encruar ele, nós temos um efeito no aumento da resistência e numa diminuição também do alongamento, um pouco maior do que aquela observada no endurecimento por solução. Tá? Se a gente pegar o latão e encruar, fica um nível um pouco maior. O endurecimento por precipitação, na liga de cobre e berílio aqui, nem se fala. Há um aumento significativo na resistência ao escoamento e uma diminuição na dutilidade. Tá? De tal maneira que, se a gente pegar aqui o campo todo e trabalhar como se fosse ligas de cobre ocuparia todo esse campo aqui. E aí, dentro disso, a gente tem as variações, né, que são manipuláveis através do processamento. Tá? Aqui, no caso, o endurecimento por precipitação seria um processamento secundário, né, através do tratamento térmico, e o encruamento aqui viria através dos processos de deformação, tá? Ou seja, o processamento primário. Ok? Já que ainda no cobre, né, nós observamos aqui o efeito na resistência ao escoamento e na resistividade elétrica desse material. Uma vez que as ligas de cobre, né, são utilizadas em aplicações elétricas, tá certo? É importante observar isso também. Então, se a gente pega o cobre aqui e apenas encrua ele, o encruamento não tem efeito nenhum na resistividade elétrica, apenas na resistência ao escoamento. Então, eleva a resistência ao escoamento sem perder a característica de condutor elétrico, né? Que tem uma baixa resistividade. Já se a gente faz um endurecimento por soluto, esse endurecimento por soluto leva a uma perda da condutividade elétrica. Tá? E aí, se a gente endurece por soluto e depois promove o encruamento, esse encruamento não faz nada a mais, né, em termos de resistividade elétrica, mas ele eleva aqui a resistência de escoamento desse material. Então, perceba mais uma vez, né, se a gente pegar aqui todas as ligas, as ligas de cobre como um todo, a gente trabalha com todo esse campo aqui. Mas será que a gente tem ligas diferentes aqui? Ou será que são apenas manipulações no processamento desse material? Certo? A gente está vendo agora que são manipulações no processamento. Aqui nós temos, né, na liga de alumínio, o efeito
igual o que a gente observou ali para as ligas de cobre, tá certo? O encruamento trazendo uma maior resistência ao escoamento com pouca ou nenhuma influência em termos de condutividade térmica, certo? Já o endurecimento por precipitação e por solução, trazendo aqui um pouco mais de efeito na condutividade térmica, mostrando a importância de selecionar um processamento, né, que leve até essas propriedades desejáveis que a gente quer para as funções do nosso material. E aí nós temos o seguinte, né, pessoal? Aqui eu mostrei os efeitos do processamento, e aí como é que a gente faz a seleção de fato baseada nos processos? Da mesma maneira que a gente utilizou anteriormente. Então a gente trabalha com as etapas de tradução, triagem, classificação e documentação. E aqui a gente vai trabalhar obedecendo os seguintes critérios. Na etapa de tradução, iremos identificar restrições de função, técnicas de qualidades, objetivos e variáveis livres. Tá? Então, aqui na tradução, veja bem, é um pouco diferente do que a gente viu quando a gente estava utilizando a etapa de tradução para definir propriedades mecânicas. Tá? Aqui nós estamos interessados no processamento. Então, o que a gente precisa saber na etapa de tradução? Se o material ele pode ser deformado ou não. É fácil deformar aquele material? Qual o ponto de fusão daquele material? É elevado? É baixo? Se for baixo, talvez um método de fundição seria ideal para fabricá-lo. Se for elevado, talvez um método de deformação seja adequado, ou talvez até um método de pó, tá certo? E por aí vai. Técnicas de qualidade, né, também. Na triagem, devemos eliminar processos que não podem fazer o serviço. Ou seja, na tradução, né, a gente responde essas perguntas. Na triagem, a gente elimina exatamente esses processos que não fazem o serviço. Então, se aquele material que vai ser utilizado tem um elevado ponto de fusão, na triagem a gente vai eliminar, por exemplo, o método de fundição. Tá? Se aquele material pode ser deformado de maneira tranquila, fácil, nós podemos eliminar o método de pó, que é um método caro. Tá? E por aí vai. Classificação. Na classificação, a gente vai observar que, muitas vezes, mais de um processo vai levar à fabricação daquele componente. Tá? E aí a gente começa a utilizar o critério de custo, que é o que a gente vai ver aqui. Por quê? Aquele custo que a gente vê lá dentro das propriedades, né, que a gente viu lá no início do curso, é o custo relacionado ao material. Como assim? É o custo relacionado à disponibilidade daquele material na natureza. Aquele custo, muitas vezes, não inclui o processo de fabricação. Tá? De tal maneira que aqui um processo, né, vai determinar um custo que outro talvez não se adeque. Ou então a gente vai ver o efeito do tamanho do lote também. A depender do tamanho do lote de fabricação, um método de fundição ele pode atender, se for um número baixo de peças, ou uma taxa, né, uma produtividade baixa. O método de fundição pode perfeitamente atender. Agora, se for um processo, se for o tamanho de lote relativamente elevado, ou seja, uma produtividade de peças relativamente elevada, talvez o método de fundição já perca nesse quesito, através da sua produtividade. E aí, entre os métodos de conformação, os métodos de moldagem, tá, usinagem, por aí vai. Tá certo? E na etapa de documentação, a gente pesquisa o efeito do processamento sobre defeitos e propriedades. Tá? Então, a gente vai lá no íntimo do processamento escolhido e a gente observa ali, bom, que tipo de defeitos, né, e propriedades
eu posso trabalhar dentro desse processo que eu escolhi. Tá certo? E aí, com isso, a gente tem a escolha final do processo. Ok? Bom, o que isso quer dizer, então, pessoal? Aqui nós devemos avaliar as compatibilidades de material e processo, tá? Onde que a gente deve trabalhar isso? Na etapa de tradução e na etapa de triagem, tá? Como assim? Bom, se eu estou trabalhando com uma estrutura metálica, tá? E eu sei que essa estrutura metálica vai ser de aço, tá certo? Já selecionamos o material, já fizemos a seleção dele e nós temos o aço como principal, né, material escolhido. Nós sabemos que os aços, né, são os metais ferrosos que estão ali, e aí nós temos os seguintes processos que podem ser fabricados: fundição, forjamento, né, ou formação, métodos de pó, eletrousinagem e usinagem convencional, moldagem e outros processos mais específicos não podem ser utilizados, ou até podem, tá, pessoal? Essa tabela que a gente está vendo aqui, ela não é uma tabela de exclusão total, tá? Mas sim uma tabela onde a gente trabalha com os principais processos utilizados para aqueles materiais. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses processos eles vão gerar um menor custo se utilizados com esses materiais. Tá? Então, eu posso utilizar aqui um método de extrusão com metais ferrosos? Pode utilizar sim, não tem problema nenhum. Qual é o problema? O problema é que a gente sabe que na extrusão, os metais eles são aquecidos até próximo da temperatura de fusão e geralmente são materiais bem maleáveis, o que não é observado nos aços. Tá? É complicado chegar nessas temperaturas, por aí vai. Tá? Métodos de união, ok? Então, nós temos os metais ferrosos aqui podendo ser trabalhados com os diversos métodos aí de união, tá? Coisa que não pode ser trabalhado com outros materiais. Por exemplo, materiais cerâmicos, eles só podem ser unidos por adesivagem e por elementos de fixação, como parafuso, né, e rebites, principalmente parafuso. Então, se a gente vai fabricar alguma coisa de cerâmica e pensa em unir essa cerâmica a alguma estrutura, a gente já tem que ter isso em mente, tá certo? Compatibilidade processo-forma. Vimos agora há pouco, na aula anterior a essa, né, o efeito da forma na seleção dos materiais. E aí o efeito da forma também vai entrar dentro do processo, né? Uma vez que a forma ela é dada pelo processo de fabricação, ela vai influenciar significativamente aqui dentro. Então a gente pode perceber ali que as formas prismáticas, elas podem ser trabalhadas com a totalidade ali da conformação dos metais, tá certo? E já não pode ser trabalhada com a totalidade ali dos polímeros. Né? Os processos de moldagem, por exemplo, não fabricam formas prismáticas. Apenas os processos de fundição e de moldagem com transferência de resina. Tá? E por aí vai. Limitação de massa. Tá? O que seria limitação de massa? Por exemplo, estamos fabricando o trilho de um trem. Certo? O trilho de um trem tem uma determinada massa, tem um determinado peso. Tá? Que processos que fabricam, né, peças grandes, peças volumosas? Tá? Processos de fundição, certo? Fundição em areia, por exemplo, forjamento e extrusão. Se a gente quer trabalhar com peças que fabricam, que são pequenas, nós precisamos utilizar ali a eletrousinagem e a usinagem convencional, por exemplo.
tá? Peças da ordem de gramas aí, de 1 grama para baixo, ok? Ou seja, não trabalharemos com fundição, tá certo? Limitação de espessura da seção. Comentei agora há pouco, né, a respeito da fundição, que a fundição ela tem um problema da espessura, certo? A viscosidade do material não vai alcançar níveis que tenham uma baixa espessura, espessuras muito pequenas, pode ocorrer problemas. E aí nós temos essa limitação também. Tá? Então aqui mostra a faixa de processos que atende um intervalo de espessuras de maneira ótima, tá, pessoal? De maneira ótima. Tá certo? Aqui a gente está mostrando, então, o efeito tanto da viscosidade quanto da tensão superficial. Tá certo? Né? A limitação da espessura também na metalurgia do pó, nos métodos de pó. Porque a gente sabe o seguinte, quando a gente vai fazer a pressagem do pó, se essa peça for muito volumosa, durante o processo de prensagem, a pressão ela é maior próxima das extremidades e ela é menor à medida que, né, a gente vai se aproximando do núcleo dessa peça. Então, se essa peça tem um volume muito grande, em muitos casos, né, o centro dessa peça, o pó não vai compactar de maneira ideal. E aí, durante a sinterização, né, vai gerar uma porosidade um pouco maior no centro dessa peça. Justamente porque ali naquele meio não teve uma prensagem adequada, tá certo? Em função do gradiente de pressão imposto pelo próprio processo, tá? Por uma própria característica do processo de pó. Tolerância e rugosidade, tá? Aqui, explicando de maneira rápida, fundição, né, geralmente são métodos que têm uma maior tolerância, né, e uma maior rugosidade, enquanto que os processos de usinagem, tá, e os processos de pó também, por exemplo, eles têm uma menor tolerância e menor rugosidade, tá? Então, aqui a gente tem uma tabelinha que mostra exatamente as relações de acabamento com o processo de fabricação e as aplicações típicas. Tá? Temos aqui uma tabelinha também mostrando mais uma vez essas relações aqui de tolerância e de rugosidade, tá certo? Os métodos de união precisam ser avaliados, né? A gente sabe da soldagem que a compatibilidade é importantíssima através da propriedade da soldabilidade, né? Os tratamentos superficiais, tá? Proteções corrosivas, isolante ou condução, resistência ao desgaste, ou se é apenas decorativo. Tá? Tudo isso deve entrar no cálculo, né, da seleção para o processo de fabricação. Em relação ao custo, o custo ele vai vir na classificação, tá, pessoal? E aí, 4 coisas que a gente tem que ter em mente para a gente avaliar o custo e reduzi-lo, certo? A gente sempre quer reduzir custo. Utilize o que já está padronizado, tá? Então, se a gente já tem uma peça que ela já é fabricada, para que eu vou querer criar um processo para fabricar uma peça que já está no mercado disponível? Será que essa peça não vai ser muito mais cara se eu quiser determinar um novo método para fabricá-la? Mantenha as coisas simples. Tá? O que isso quer dizer? Evite utilizar 3, 4, 5 processos para fabricar uma determinada peça. Tá certo? Vai fabricar um parafuso? O parafuso precisa ser fundido, precisa ser usinado, precisa ser retificado, precisa ser polido. Será que ele precisa de vários processos para atender a sua função? Utilize peças fáceis de montar, tá? E aqui esse ponto, né, ele é válido exatamente para peças que são montadas, ok? Será que vale a pena utilizar várias partes unidas por parafuso ou rebitagem, sabendo que esses elementos eles levam a
ao aumento do peso da estrutura e não especifique mais desempenho do que o necessário. Por quê? Se especificar mais desempenho do que o necessário, a gente vai ter um custo maior. Como assim? Esse último tópico aqui ele vale muito para tolerância e rugosidade, certo? Geralmente a gente quer uma peça perfeita, né? A gente quer uma peça com baixa rugosidade e com baixíssima tolerância também. Mas quanto mais a gente abaixa esses dois parâmetros, maior fica o nosso custo. Por quê? Porque a gente entra nesse segundo tópico, mantém as coisas simples. Nós vamos colocar processos de acabamento nessa peça que antes não estavam. E aí, com isso, a gente tem que se fazer a seguinte pergunta: será que precisa desse nível todo de rugosidade, de baixa rugosidade que atenda a minha peça? Tá? Aqui nós temos o tamanho do lote econômico. O que isso quer dizer? Fabricação de unidades por um determinado período de tempo. Tá? A gente sabe que a fundição em areia ele é um processo que tem uma produtividade um pouco mais baixa, por exemplo, em relação à fundição em molde, que está ali do lado. A fundição em molde, geralmente, ela trabalha um pouco mais rápido em relação à fundição em areia. Tá? Assim como os processos de forjamento e de conformação de chapas, né? Conformação de chapas geralmente são métodos que trabalham com uma produtividade um pouco maior em relação ao forjamento. Tá? Nem por isso, então quer dizer que o forjamento ele é sempre pior que a conformação de chapas, em termos de custo. Não, não. A gente vai ver que, a depender do tamanho mesmo do lote, o forjamento ele pode ser muito mais vantajoso do que o método de conformação. Tá? Se a gente for fabricar 10, 15 chapas e 1.000, 10.000, a variação, a escolha do processo vai determinar, vai dizer se o custo vai ser maior ou vai ser menor. Tá? Que se trata exatamente dessa modelagem que a gente tem aqui. Tá certo? Rapidamente, então, aqui, nós temos o quê? O que vai entrar na modelagem do custo e determinar, finalmente, essa nossa classificação. Tá? Nós podemos dividir o custo aqui em 5 partes. Em 5 partes, pessoal. Os materiais, tá? E aí, o que entraria aqui nos materiais? Exatamente aquele custo que a gente viu lá nas propriedades no início do período. Tá certo? Então, aquele diagrama lá, ele se adequa perfeitamente a esse primeiro ponto nosso aqui, o ponto dos materiais. Tudo isso aqui para baixo são custos advindos do processo de fabricação. Capital, custo de ferramentas, custo de equipamento, tá? Que são custos fixos. Né? Geralmente, o custo de equipamento ele é um custo fixo, mas aí a gente tem um custo de manutenção também desse equipamento, que entra aqui. E o custo de ferramental. Né? A gente sabe que as ferramentas têm vida útil, as ferramentas utilizadas na fabricação, certo? Uma matriz de extrusão, por exemplo, para um determinado perfil, ou uma ferramenta de usinagem, ela tem uma certa produtividade, ok? Que a gente já viu lá nas disciplinas correlatas. O tempo, a mão de obra, a administração, o aluguel, que são vistas na matéria de gestão empresarial, tá? Tudo isso deve ser levado em consideração. Energia, o custo de energia também, e a parte da informação, que se trata da pesquisa e desenvolvimento e do pagamento aí de royalties. Então, a gente tem uma complexidade enorme a ser avaliada no custo, que pode ser sintetizado com essas 4 equações aqui, tá certo? Que eu posso explicar depois para vocês no atendimento, tá bom? Porque o tempo já está realmente passando aí um pouco. Ok? Então, nós temos o custo unitário do material, tá? Que vai entrar aqui exatamente um ponto do custo desse material, que a gente viu como propriedade, a massa, ou seja, a quantidade de material que vai ser utilizada e a fração de sucata que vai ser gerada. Como assim?
A gente sabe que no processo de fabricação, no processo, por exemplo, de laminação ou de linguetamento contínuo, né, que parte desse material ele é perdido no próprio caminho de fabricação, certo? No processo de fundição, a gente tem um maçalote. Né? O que é um maçalote? O maçalote é aquela parte, né, que tem a peça. Temos aqui a nossa peça fundida, né? Nós temos aqui todo o canal de vazamento, né? Bom, quando a gente funde uma peça, a peça vai ter esse formato aqui final. Ó. E aí a gente sabe que para finalizar a peça, nós precisamos cortar aqui o canal de vazamento que tem um maçalote. Esse canal de vazamento aqui, ele gera sucata. Né? Ou seja, isso aqui depois eu vou fazer o quê? Geralmente a gente volta com isso para o forno para refundir. Só que isso tem um custo, tá? Que entra aqui no custo de material, ok? Custo dedicado de ferramental significa o quê? Aqui está todo o custo relacionado ao uso de ferramentas durante o processo de fabricação, tá? E nós temos aqui o tamanho do lote, né? Que vai relacionar o tamanho do lote e o número de unidades feitas com uma determinada ferramenta. Tá? Então, a produtividade de uma determinada ferramenta vai entrar aqui. O custo de capital do equipamento. Tá? Então, aqui nós temos o custo desse equipamento dividido pelo tempo de operação, que vai entrar aqui como aquele tempo entre manutenções, certo? Ou tempo de inoperação mesmo do equipamento. Tá? E o tempo de baixa contábil, que é o tempo de depreciação desse equipamento dentro da empresa. E o custo de despesas gerais, que entra aqui como custo de mão de obra, certo? Dividido pela taxa de produção. Ok? Então, tudo isso entra como uma modelagem de custo. Para que isso? Para que a gente relacione com os processos de fabricação e a gente adeque o melhor processo para um determinado custo. Como assim? Nós temos aqui, por exemplo, um gráfico que relaciona o custo relativo por lápis, ou seja, estamos tratando aqui da fabricação de lápis. Lápis, tá certo? E aqui os processos de fabricação. Como assim? Podemos, por exemplo, durante o processo de fabricação do lápis, nós podemos trabalhar só na ponta desse lápis. Então, temos aqui um lápis, tá certo? E aí, aqui nós temos a ponta do lápis, ok? Ou seja, esse lápis precisa ser apontado, certo? Para esse lápis ser apontado, nós podemos utilizar a faca, podemos utilizar um apontador elétrico, podemos utilizar um apontador automático e podemos utilizar um apontador inteligente. O que acontece? O ferramental, né, a faca, ela possui um menor custo ferramental. O elétrico possui um custo um pouco maior, o automático maior e o inteligente maior de todos. Tá? E aí o que acontece? Se a gente está fabricando um número de lápis relativamente pequeno, a faca, tá, é o processo de fabricação que vai atender melhor para apontar esse lápis. Tá certo? Já o apontador elétrico, ele ultrapassa quando o número de lápis está entre 100 e 10 mil. Ou seja, quando o tamanho do lote estiver entre 100 e 10 mil, o processo de fabricação por faca já se torna um processo de fabricação mais caro do que o apontador elétrico, por exemplo. Por que isso? Porque para eu fabricar 100 a 10 mil lápis, né? Na verdade, para eu apontar de 100 a 10 mil lápis por faca, eu vou precisar de um custo de mão de obra maior. Por quê? Porque eu vou precisar de mais pessoas fazendo isso, vou precisar de mais ferramentas, mais facas, certo? Isso tudo vai gerar um custo. O que às vezes com 1, 2 ou 5 apontadores elétricos, nós já atenderíamos. Já
se a gente chega no nível, por exemplo, de uma Faber-Castell da vida, nós partimos aí para os métodos automáticos e inteligentes, onde utiliza a automação, certo? Para estar apontando esses lápis, ou seja, a gente não precisa nem do operador tirando, né, o lápis e colocando o outro no apontador elétrico, por exemplo. Já é uma quantidade tão grande de lápis que esse custo, né, de pessoal ficaria muito grande, tá certo? E aí acaba utilizando métodos um pouco mais inteligentes e automáticos, tá certo? Só para exemplificar aí uma situação. E, pessoal, bom, era isso, tá? Essa foi a nossa última aula aí de seleção de materiais, tá certo? Trabalhando aí no modo EAD, tá ok? Vou ficando por aqui, então. Qualquer dúvida maior, me procurem no horário de atendimento, tá? Não hesitem. E é isso aí, tá? Fiquem com Deus e